Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e essa é a Conexão da Alma. Queridos, eu quero, nesta noite, estava ali pedindo ao Senhor que me desse uma mensagem para a gente trazer nessa noite, e o que veio na minha mente ali, que Deus falou no meu coração, foi sobre algo que aconteceu na minha vida e que eu quero dividir com vocês, algo tremendo que aconteceu na minha vida. E eu quero, para contar para vocês esse testemunho, para a glória do Senhor. Eu já tive alguns testemunhos com o Senhor, e de todos esses testemunhos que eu tive com o Pai, que eu tive com o Senhor, esse foi o melhor testemunho. A melhor coisa que o Senhor me falou, a melhor experiência que eu tive com Deus, foi essa que eu quero contar para vocês nessa noite. E para a gente falar sobre isso, eu quero ler dois versículos que está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, que é o verso 9 e o verso 10, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa passagem, esse texto está falando de Zaqueu. Jesus ele está vindo de algum lugar e ele estava entrando em Jericó, e quando ele está entrando em Jericó, a palavra diz que Zaqueu, que era um homem pequeno, um homem baixinho, ele sobe numa árvore para ver Jesus, e quando ele está lá em cima, Jesus avista ele primeiro, e Jesus fala para ele: Zaqueu, desce daí correndo, porque hoje me convém repousar na sua casa. E a palavra diz que Zaqueu desce correndo. Zaqueu, ele era um publicano, ele era o chefe do publicano, ele era cobrador de impostos, ele era um pecador, um homem que roubava das pessoas, que se enriquecia através da miséria das pessoas. E Jesus dá essa palavra para ele, e a palavra diz que ele desce correndo, e ele vai levar Jesus para a casa dele. E as pessoas elas ficam incomodadas com isso, que como que Jesus entra na casa de um pecador para ser hóspede. E aí aquele homem, então, Zaqueu, arrependido, porque houve um arrependimento no coração dele, ele diz no verso 8, ele diz assim, olha: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu ele está numa atitude ali de arrependimento diante do Senhor. A história de Zaqueu agora vai ser outra. A história de Zaqueu vai ser mudada, porque houve no coração dele uma entrega, houve um arrependimento. Por isso que o Senhor fala: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque ele se arrependeu, ele se converteu naquele momento. O que eu quero falar para vocês do meu testemunho é justamente isso, porque eu vivi 42 anos da minha vida no engano, a palavra chama isso de ignorância espiritual. Eu não conhecia o Senhor, assim como não conheço até hoje. A gente busca conhecer todos os dias, não é mesmo? A gente aprende todos os dias, mas eu era cego espiritualmente, ignorante espiritualmente, até que o Senhor me achou, até que Ele me chamou, que Ele me escolheu, e Ele fez dessa forma na minha vida. Em 2006, mais ou menos, eu me lembro que a gente estava num churrasco na casa da minha irmã, e a gente bebia muito, um sol rachando, um churrascão, e eu me lembro que a Ângela, tia da minha esposa, ela saiu de lá e ela foi da igreja, e quando ela voltou, ela tinha entregado a vida dela para Jesus. E eu fiquei indignado com aquilo, porque eu não gostava de crente, eu detestava crente. A gente mora com todo mundo junto aqui, e não fiquei satisfeito com aquela atitude da Ângela. Mas o tempo passou, o ano foi passando, e eu ficava ali zoando a Ângela, por causa da vida dela de crente. Ela tinha uma musiquinha que ela cantava o dia inteiro, era só aquela musiquinha, eu ficava zoando ela. E teve um dia que ela
estava indo para a igreja e acho que ela fez de propósito, mostrou o envelope do dízimo, né? E eu falando para ele: Ângela, vai levar aí o seu dinheiro, o seu dízimo para o pastor trocar de carro, não é mesmo? Coisas desse tipo, né? E o tempo passou, o ano passou, e no final desse mesmo ano, né, desse ano seguinte à conversão da Ângela, a minha esposa então se converteu. E aí é que a casa caiu mesmo, porque como eu não gostava de crente, agora minha esposa se converte, então eu fiquei muito bravo, eu fiquei muito irado, eu fiquei com muita raiva da minha esposa por causa disso. E eu fiquei uma semana sem falar com ela, e assim que a minha esposa se converteu, os crentes começaram a habitar a minha casa. Nossa, aquilo era terrível. E então, só que a minha esposa, ela com jeitinho, né? Ela foi me convidando, eu fui uma vez na igreja, eu fui outra, igreja muito lotada, muito cheia. Eles ficavam ali procurando um lugarzinho para eu ficar, né, para me ouvir a palavra. E aí o tempo passou, e eu me lembro que eu tinha uma mania, sabe, de que eu só tomava banho na hora de deitar. Ficava o tempo todo ali, na hora de dormir eu ia tomar banho e dormia. Mas aconteceu num domingo que eu fui buscar a minha esposa no serviço. Eu tomei banho antes para buscar a minha esposa, me arrumei, né? Claro que Deus já estava agindo na minha vida. E aí eu deixei minha esposa na igreja e vim para casa. E aí eu fiquei sozinho aqui na minha casa, e eu estava aqui passando o meu uniforme para trabalhar no outro dia. E enquanto eu passava o uniforme, eu fiz uma oração do meu jeito, né? Eu nunca tinha falado com Deus, eu achava assim, um absurdo como que uma pessoa fala com Deus, um ser tão, né, tão especial, tão excelente, né? Como é que um ser humano comum igual eu poderia falar com Deus? E eu já tinha ouvido a Ângela falar que se a gente falasse com Deus, que Ele ouvia, que Ele respondia, e que se a gente tivesse dúvidas, que a gente fizesse, né, pedisse para Ele confirmar, e Ele confirmava. E aquilo eu achava mais absurdo ainda. Mas eu sozinho aqui na minha casa, eu falei com Deus pela primeira vez, e eu falei para Ele: Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu sirva o Senhor nessa igreja, fala comigo, me dá uma resposta. E aí, amados, eu acabei de passar a minha roupa, e eu fui guardar no guarda-roupa, e eu nunca tinha prestado atenção, mas no meu quarto, do lado da cama da minha esposa, tinha uma Bíblia, aquela Bíblia grandona, que eu nunca tinha dado importância para ela. E quando eu fui guardar ali meus uniformes, os meus olhos foram diretos ali naquela Bíblia. E a Bíblia estava aberta lá no Salmo 91, e eu li só o verso 1, que diz assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando eu li essa mensagem, quando eu li esse texto, eu entendi claramente que Deus estava me respondendo: eu quero. E aí então, eu não pensei duas vezes, eu fechei a casa toda, e aí eu fui para a igreja. Fui para a igreja, e a igreja era mês de janeiro, né? Geralmente a igreja em janeiro ela está vazia. E aí eu cheguei lá, e na porta assim, eu já avistei a minha esposa sentada, e o irmão Geraldo, que era o diácono na época, ainda é até hoje, mas ele foi me receber, e eu falei: não, pode deixar, eu vou ficar perto da minha esposa ali, eu já avistei onde que ela está, eu vou sentar lá do lado dela. E aí, querido, no corredor da igreja, assim, a minha esposa estava sentada na segunda cadeira do corredor. A primeira cadeira do corredor estava livre. E eu cheguei e sentei ali. E aí eu ouvi a palavra. Era um pastor que nunca tinha pregado aqui, ele não era nem brasileiro, ele era do Paraguai. Não sei por cargas d'água ele teve aqui, e o pastor convidou ele para pregar aqui na igreja. Então ele não tinha a menor chance dele me conhecer, dele saber da minha vida, de alguém ter contado para ele, não tinha a menor chance. Mas quando terminou o culto, aí a mãe do meu cunhado, ela me procurou, ela é minha vizinha aqui, ela me conhece, falou comigo, perguntou para mim, né, se eu tinha
se eu estava na igreja, se eu tinha visto o culto todo. E eu falei para ela, não, eu cheguei, já estava no finalzinho, mas deu para ouvir alguma coisa ainda. Ela falou assim, é porque esse pastor aí, ele liberou uma palavra aqui para as mulheres, onde ele disse para as mulheres, mulher, você crê que o seu marido que está em casa, ainda essa noite, antes que o culto termine, ele vai chegar aqui no culto e vai sentar do seu lado? E aí eu vi você passando, eu vi que você fez do jeitinho que ele falou. Então, quando a irmã me falou isso, né, e outras pessoas veio me cumprimentar também, quando a irmã falou isso, eu entendi que o Senhor tinha me respondido e tinha confirmado a minha pergunta para ele. Então, eu já saí dali da igreja, ali sabendo o que eu ia fazer. Eu já tinha convicção daquilo que eu queria. Eu queria entregar minha vida para Jesus. Porém, a minha esposa, ela faz aniversário no mês de janeiro, então eu escolhi a data, 20 de janeiro, e decidi que aquele dia, então, eu entregaria minha vida para Jesus. E é interessante que naquele dia, no dia 20, nós fizemos aqui um churrasquinho para comemorar aqui o aniversário da minha esposa, e uma amiga nossa, né, esteve aqui, a Valquíria, e eu me lembro que eu falei para ela, Valquíria, hoje é o último dia que eu bebo na minha vida. E assim eu fiz. À noite eu fui para o culto, porque eu já sabia o que eu queria, e o pastor fez um apelo, e aí eu fui lá na frente, entreguei minha vida para Jesus, e essa é a obra maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. Eu não me canso de contar esse testemunho, porque foi algo tremendo, e é algo tremendo que o Senhor fez na minha vida, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque Ele me viu, assim como Ele viu Zaqueu, Ele me chamou, assim como Ele chamou Zaqueu, e eu tive a oportunidade de me arrepender e de me entregar ao Senhor. Houve arrependimento no meu coração, e eu quero que esse arrependimento ele continue sendo genuíno na minha vida, para que eu possa, em nome de Jesus, continuar sendo instrumento do Senhor, sendo uma ferramenta do Senhor, para fazer a vontade dEle por onde eu for. Por que eu estou te contando isso, amados? Porque eu sei que o Senhor já te viu, eu sei que Ele já te chamou, Ele já te deu vários sinais. Talvez você ainda não percebeu, talvez você ainda não aceitou, mas o que eu quero te dizer, querida, é que no mundo espiritual, o mundo espiritual ele é muito real. No mundo espiritual, ou você está do lado de Jesus, ou você não está do lado de ninguém, né? Ou você está do outro lado, e o outro lado é trevas. Não tem outro meio, não tem um intermediário. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. E Jesus, Ele veio justamente para isso, para nos tirar das trevas. É por isso que Ele fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, querido. Já nascemos com a condenação, né, com o propósito de ir para o inferno, porque nós já nascemos no pecado, nós já nascemos condenados. Mas o Senhor, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos trazer para a luz, Ele é a luz. Então, eu creio que você já ouviu muito falar de Jesus, eu creio que você já teve muitas oportunidades de entregar sua vida para o Senhor, de morar na eternidade com o Senhor, e esta é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando através de um testemunho de algo tremendo que Ele fez na minha vida. Quero dizer para você que eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca prostituí, eu nunca vendi droga, eu nunca mexi com droga, eu não tenho nenhuma experiência assim, né, dessas coisas na minha vida. Eu sempre fui um cara muito certinho, e mesmo assim o Senhor me alcançou, e foi uma obra tremenda que o Senhor fez na minha vida. E assim como Ele fez na minha vida, Ele tem para fazer na sua também, eu creio, eu tenho certeza. Por isso é que nessa noite, esse testemunho, ele vai servir para impactar o seu coração, para tirar suas dúvidas, né? Não é porque você nunca fez nada de errado que você não merece a salvação. Todos nós merecemos a salvação é para todos. O Senhor Jesus morreu para todos, né? João capítulo 1, verso 12, diz que Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes a oportunidade de serem filhos. Filhos. O Senhor, o seu Pai, Ele quer que você se reconcilie. O maior desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nessa noite, eu quero orar pela sua vida, para que Deus, mais uma vez, Ele traga discernimento sobre o seu coração, para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que Ele abra os seus ouvidos espirituais, para que Ele tire esse coração de pedra, esse coração duro, para que a palavra do Senhor entre por esse coração, para que Ele faça ali uma obra tremenda na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero nesse momento apresentar ao Senhor esse teu filho, essa tua filha, que está aqui ouvindo essa palavra, está ouvindo esse testemunho dessa maravilha que o Senhor fez na minha vida. Deus, a palavra do Senhor diz que o mais importante é estarmos alegres por causa do nosso nome escrito no livro da vida, Senhor. E eu quero clamar ao Senhor nesta noite para que assim também o Senhor faça na vida desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo, para que ele se arrependa, para que ele entregue a vida dele ao Senhor. Meu Deus, esse que está desviado, para que ele volte para a presença do Senhor, de onde ele nunca deveria ter saído. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem faz a obra. Por isso eu clamo ao Senhor neste momento, que a todos, Pai, a todos quanto ouvir esse testemunho, quanto ouvir esta mensagem, que o Senhor venha trabalhar na mente, no coração, no espírito, na alma dessa pessoa, para que ele se arrependa, para que ele se converta, para que ele se entregue ao Senhor, para que o Senhor seja o senhorio da vida dele. Pai, Deus, essa é a minha oração nesta noite, e assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Se você quiser confirmar essa oração, é só você se dirigir ao Senhor e falar: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, toda a minha vida, apaga da minha vida os meus pecados, porque agora eu sou como Zaqueu, eu sou um filho do Senhor, porque a salvação entrou na minha vida. Amém, amados? Eu quero também te agradecer por ter ficado até o fim dessa mensagem. Você que tem assistido as mensagens, que tem deixado lá os seus comentários, muito obrigado pela sua participação. Se essa mensagem tem te abençoado, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, para que possa abençoar outras pessoas. Amém, queridos? Deus te dê, Deus te abençoe. A você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Ative o sininho para receber outras mensagens, as outras mensagens. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Amém, amados? Te agradeço pela participação. Nós nos encontramos no outro vídeo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.